Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil, canal criado por mim, Deise Clementino Souza, que tem o objetivo de expor e denunciar casos que foram negados e negligenciados pelas autoridades policiais brasileiras e pela justiça brasileira. O primeiro conteúdo desse canal é referente ao meu caso, que até agora não foi solucionado nem pelas autoridades policiais que entraram em contato com ele, como também não foi aí solucionado pela justiça brasileira. Bom, nesse vídeo de hoje eu irei falar sobre as pessoas de dentro da UFNT, Universidade Federal do Norte do Tocantins, que foram recrutadas pelo reitor Ayrton Siben e por suas duas sócias de crime, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Hoje eu irei falar sobre pessoas de dentro da UFNT, que foram recrutadas por essas três pessoas para me perseguir a mim e a minha família. E essa perseguição, como eu já falei nos outros vídeos, começou dentro da universidade, no ano de 2016, e acontecia, depois de ter começado lá dentro, acontecia tanto lá dentro como do lado de fora, e já se estende aí, já vai para quase 10 anos de perseguição que eu venho sofrendo dessas três pessoas. E como eu já falei, até agora a justiça não foi feita e creio eu que não será. Bom, já falei do objetivo do canal. A minha denúncia é contra o reitor da UFNT, Ayrton Siben, e contra suas duas sócias de crime, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Estou expondo esse vídeo e fazendo essa denúncia, contra essas pessoas dessa forma, em forma de exposição, porque, como eu já falei, a justiça não foi feita, nem da parte das autoridades policiais que entraram em contato com o caso, recebendo denúncias e se negando a receber provas, e também não foi feita, aí a justiça, Então, por isso eu estou expondo dessa forma aqui no YouTube e criei, tive a ideia de criar esse canal com esse objetivo de expor não só o meu caso, mas também futuramente expor casos aqui de outras pessoas também que sofreram aí uma grande injustiça, que tiveram aí seus casos negados e negligenciados pelo Estado brasileiro, e que ficaram aí sem uma resposta e com um sentimento de impunidade. Bom, gostaria de fazer o apelo que eu sempre faço em todos os meus vídeos, aos órgãos internacionais de defesa da mulher e de direitos humanos para que me tirem do Brasil, porque eu fui impossibilitada por essas três pessoas, e pelas pessoas que, enfim, tiveram participação direta nesses crimes contra mim, que foram crimes cibernéticos de invasão de privacidade, entre outros. Eu gostaria de fazer aqui o apelo aos órgãos internacionais de defesa da mulher e de direitos humanos, porque todas essas pessoas, com essa perseguição, impossibilitaram a minha sobrevivência aqui no Brasil de modo justo, digno, honesto e honrado. E agora também estou sofrendo perseguição política aqui nesse país, Já começaram a perseguir algumas pessoas da minha família, já sofreram retaliações aqui na cidade de Araguaína, Tocantins, e enfim. Gostaria de fazer o apelo para esses órgãos que futuramente, se entrarem em contato, enfim, com esse caso ou tiverem acesso a esse vídeo, peço que me tirem do Brasil
e peço que me deem a oportunidade de fazer a minha defesa fora do Brasil, porque aqui dentro não me deram o direito sequer de eu me defender, né, dessas pessoas. Eu tive que dispensar o meu advogado porque ele não fez nada. Enfim, eu paguei um valor, né, um valor X a ele, e ele simplesmente não fez nada a respeito do caso, e eu tive que dispensar ele. Estou fazendo a minha defesa, investigando e fazendo tudo o que eu posso fazer. Enfim, estou fazendo o trabalho que era para ter sido feito pelas autoridades policiais, que entraram em contato com o caso e que se negaram a fazer para se vender e se dedicar exclusivamente a essas pessoas. Então eu estou fazendo o trabalho que é do Estado brasileiro, estou fazendo trabalho investigativo, estou estudando para que eu faça minha própria defesa, porque, como eu já falei, silenciaram meu advogado. Creio eu que deve ter sofrido ameaças por parte dessas pessoas, não só ameaças, mas creio eu que, assim como algumas autoridades, algumas não, as autoridades policiais que entraram em contato com o caso, que se venderam, creio eu que possivelmente meu advogado também deve ter se vendido para essas pessoas, sei lá, e depois, né, aí foi silenciado. Por elas deve ter sofrido algum tipo de ameaça também, não sei. Só sei que eu tive que dispensá-lo porque não estava fazendo nada a respeito. E aí eu tomei essa iniciativa, não só de criar o canal, né, mas de fazer toda a parte investigativa, colhendo provas e, né, como eu já falei, expondo aqui por meio, né, desse canal que essas pessoas fizeram comigo. Então, o trabalho que cabia às autoridades policiais, né, que não foi feito e que nem será, pelo que já ficou bem claro aqui para mim, através do meu último contato com uma delas, que é a PF, unidade aqui de Araguaína, Tocantins, né, que a justiça não será feita. Inclusive, me acusaram de um crime que cometeram contra mim. Estão me acusando de crime cibernético e de insanidade mental. Por isso, eu gostaria de pedir à autoridade internacional que entrar em contato futuramente, né, com esse caso e ter acesso a esse vídeo, que me dê a oportunidade de fazer a minha defesa fora do Brasil, se assim for possível, porque aqui no país onde eu nasci e vivi a minha vida toda, né, não me deram nem mesmo o direito, né, de eu ter um representante, uma pessoa que me representasse perante a lei. Eu não tive nem mesmo como me defender, nem o direito à fala, nem de mostrar provas, como eu já mostrei aqui em outros vídeos. E antes de fechar, né, de encerrar o meu caso aqui carimbado como não solucionado e arquivado, eu vou disponibilizar o link aqui no YouTube, com todas as provas, tanto documentais como materiais, que essas autoridades se negaram a receber, né, das minhas mãos. E é isso. O Estado brasileiro não permitiu, né, que eu tivesse um representante, e creio que assim vai continuar. Então, por isso eu peço ao órgão internacional que entrar em contato com o caso, que me dê o direito de eu fazer a minha própria defesa, ou dentro do Brasil, não sei, ou fora, porque a minha esperança é que eu saia, né, daqui do Brasil, por conta dessa perseguição que já se tornou uma perseguição política, por conta aí das autoridades políticas, né, que aqui está no governo agora. O atual presidente Lula está defendendo essas duas criminosas aqui de dentro da UFNT e todas as pessoas de lá de dentro que tiveram participação direta, né, em relação aos crimes que cometeram contra mim, juntamente com o reitor Ayrton Siben, que está sendo protegido pela ex-autoridade máxima, o ex-presidente Bolsonaro. Então é isso. Por isso, esse é mais um, né, dos motivos aí do meu caso não ter sido solucionado e das pessoas culpadas, né, não ter sido responsabilizadas pelos crimes que cometeram contra mim.
porque não é do interesse nem de Lula e nem de Bolsonaro que seus protegidos paguem pelos crimes que cometeram contra mim, mas sim estão querendo me incriminar no lugar dessas pessoas, se possível, né, me colocar na cadeia no lugar delas, me processar, enfim. E quero deixar bem claro aqui mais uma coisa, como eu sempre deixo em alguns vídeos. Caso aconteça algo comigo, como eu já falei, tinha sido pago um agente da PF aqui de Araguaína, Tocantins, por essas 3 pessoas, Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Tinha sido pago aqui, essas 3 pessoas pagaram, né, esse agente para me assassinar assim que tivesse a primeira oportunidade. Então, como já estou sabendo, né, de algumas coisas aí, estou expondo, quero deixar bem claro mais uma vez. Caso aconteça algo comigo, de eu aparecer morta, assassinada ou morrer de qualquer outra forma, seja ela por meios diretos, né, ou não diretos, indiretos, sei lá. Caso aconteça algo comigo, os responsáveis primeiramente serão essas 3 autoridades policiais que entraram em contato com o caso, que se negaram a receber provas, que se negaram a me dar o direito de defesa para que eu me defendesse, enfim, e que acabaram, né, a maioria delas aí, se dedicando às práticas criminosas dessas 3 pessoas. Primeiro, Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia, na figura do delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha, e toda a equipe dele que entrou em contato com o caso. Segundo, Polícia Civil, a DEIC aqui de Araguaína, na figura do delegado Alexander Pereira da Costa. E por último, a equipe da PF, que como eu já falei, né, lá onde eu tive a audiência, né, e que me acusaram lá de crime cibernético, enfim, como já falei, assumi algumas coisas que é sim de minha responsabilidade, mas outras não são. Inclusive a mentira aí que está sendo falada a meu respeito, que, né, estão, como que eu posso falar, se utilizaram lá de uma prova forjada, que foi forjada na cidade de Alto Paraíso, e eu já falei como, né, para me acusar de insanidade mental. Então, estão me acusando de 2 coisas, de crime cibernético e de insanidade mental, mas não me deram até agora o direito de defesa, não deixaram nem mesmo meu advogado me representar, como eu já falei, não estava fazendo nada e eu tive que dispensá-lo. Estou fazendo todo o trabalho investigativo e também de defesa, se assim for possível, fora do Brasil, eu farei sozinha, né? E é isso que eu tenho para falar. Serão essas autoridades policiais aí que serão as responsáveis pela minha morte. Em segundo, essas 3 pessoas, que é o reitor, Ayrton Siben, suas 2 sócias de crime de dentro da UFNT, que são Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Em terceiro lugar, as autoridades políticas que estão protegendo essas pessoas. Quem aqui está no governo, né, aí no poder, né, aí da esquerda, e a de direita, né, em que uma fica a cargo de proteger essas pessoas de dentro da universidade, né, que é aí, né, um órgão aí federal, e a outra que está a cargo de proteger o reitor Ayrton Siben, né, que é a pessoa lá, a ex-autoridade máxima. Então é isso aí que eu tenho para falar. Caso aconteça algo comigo de forma indireta ou direta, os responsáveis primeiramente serão essas autoridades policiais que entraram em contato com o caso, em segundo, essas 3 pessoas de dentro da UFNT, e em terceiro, as autoridades políticas que estão protegendo elas, que não querem que elas sejam responsabilizadas, que não querem que os crimes que elas cometeram venham à tona, para não manchar a imagem, né, entre aspas, dessas pessoas aí. Então é isso que eu tenho para falar inicialmente. Peço à autoridade aí, ao órgão internacional, que entrar em contato com o meu caso, que me dê o direito de eu me defender fora do Brasil, se assim for possível, porque no Brasil me negaram até mesmo o direito, né, de defesa, de todas as formas, tanto tentando entregar provas,
como direito à voz. Por isso estou expondo esse caso, né, e falando aqui abertamente no YouTube sobre ele. Bom, vamos lá. Eu vou começar a narrativa agora, né, das pessoas, da participação de cada uma delas e do relacionamento, né, que eu tive com essas pessoas dentro da universidade, quando eu fui aluna, né, dessas pessoas aqui, e falando um pouco também, né, do que aconteceu dentro da universidade antes de eu sair de lá, né, antes de eu me desligar completamente de lá. Pessoas de dentro da UFNT, Universidade Federal do Norte do Tocantins, recrutadas por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, para entrar em uma rede de crime organizado como Laranjas e também de sexo, cujo objetivo era servir o reitor, né, sexualmente, e as duas professoras também. Primeirinha delas, Valéria Medeiros Reichert. Bom, como eu já falei no último vídeo, creio eu que foi no último vídeo, né, as intrigas começaram a partir dessa pessoa aqui, né, que falou de mim para o reitor Ayrton Siben, que na época não era reitor ainda, né, era professor, e aí essa pessoa invadiu os meus dispositivos, né, no ano de 2016. E aí, como eu já falei, né, eu vinha trocando, né, sempre de dispositivo e nem sabia, nem imaginava que eu já estava sendo aí observada dentro da universidade por essa pessoa já há muito tempo, né, e que essa perseguição tinha tido início nesse ano, no ano de 2016. Bom, e aí essa pessoa falou de mim, né, para a pessoa que na época ainda não era reitor. Tinha uma pessoa da minha turma, né, da minha sala, que estudava junto comigo, que ficou, né, muito próximo, muito íntimo dessa professora. O nome dele é João Vitor Vilaça, né, e aí ele se tornou um amigo pessoal de Valéria, né, fora da universidade, e também mantinham ali uma relação ali de parceria também dentro da universidade. Bom, a Valéria também já era muito parceira, né, profissional, não só dentro da universidade, mas fora dela também, de Andréa Martins Lameirão Mateus. A Andréa era praticamente um braço direito, né, dentro da universidade, era braço direito, né, de Valéria. Enfim, elas tinham uma parceria ali profissional muito forte, né. E eu conheci Valéria bem antes de conhecer Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Eu conheci Valéria Medeiros primeiro, né, juntamente com esse colega meu, que se tornou muito amigo dela, né, fora da universidade, e também os dois acabaram tendo uma parceria ali também dentro da universidade entre professora, né, e aluno. Bom, depois, mais pra frente, né, eu conheci Andréa Martins Lameirão Mateus, conheci Elisa também, e João Vitor, né, que já era amigo de Valéria, também acabou se tornando muito amigo de Andréa Martins Lameirão Mateus e de Elisa Borges de Alcântara Alencar, não só dentro da universidade, uma parceria, né, entre aluno e professora, mas também fora dela, né, fora da universidade. Enfim, eles sempre saíam juntos, enfim, saíam, acho que para eventos, enfim, festas. Eles tinham a amizade tanto dentro da universidade como fora dela, né? Dentro da universidade era parceria, aluno, né, e professora, e fora da universidade era uma amizade pessoal mesmo, desse ex-colega meu, que também foi um dos recrutados por essas 3 pessoas, e eu vou falar no outro vídeo, né, das pessoas de fora da UFNT. Bom,
E aí depois, né, logo mais à frente, eu descobri, né, o segredo, que foi a motivação inicial para essas pessoas, né, segundo elas, terem feito, né, isso tudo comigo, que foi o caso, né, de Isaías Borges com as duas professoras, né, Andréa e Elise. E daí virou um inferno, né, na minha vida. Valéria, ela chegou a me defender de Isaías algumas vezes, porque eu já estava sabendo do segredo e eu já estava sendo perseguida dentro da universidade, tanto por Andréa como por Elise e Mariana Noleto, né, que era braço direito dessas pessoas, e por João Vitor também, que apesar, né, dele já estar aí nas tramas de intriga, né, com essas 3 pessoas aí, ele fingia, né, ele fingia que era meu colega, enfim, que gostava de mim, mas na verdade não, já estava participando também de modo ativo e direto dessas perseguições contra mim dentro da universidade. E aí depois que eu conheci, né, Andréia, né, e Elisa, e depois que eu descobri o segredo das duas com Isaías, né, passaram a me perseguir. E Valéria chegou a me defender, né, uma vez de Isaías Borges de Souza, e eu chorei muito nesse dia. Ela pediu para que eu falasse para ela o que estava acontecendo e eu não tive coragem. Acho que ela lembra. Você lembra, Valéria, desse dia? Enfim, o espaço está aberto, já falei, estou esperando, tá? E fique à vontade para me processar, tá bom? Então, e aí Valéria me chamou para uma conversa. Eu sei que está acontecendo alguma coisa com você, só que você não quer falar. E aí eu, aos prantos, comecei a chorar e não falei de jeito nenhum o porquê, o motivo de eu estar chorando, o motivo daquilo tudo. Só falei a respeito, né, de Isaías, que estava me perseguindo, né, mas não falei a respeito das duas professoras, porque fiquei com muito medo, né, de uma retaliação muito séria, porque eu já estava sendo bastante perseguida dentro da universidade e não queria sair de lá sem eu terminar meu curso, né, que era um sonho, fazer curso de letras lá. E aí eu não falei, eu só falei a respeito de Isaías Borges de Souza, né, que estava me perseguindo dentro da universidade, mas não falei a respeito das colegas, né, dela, das duas colegas, que uma era praticamente quase a braço direito de Valéria, que era Andréa Martins Lameirão Mateus, e a outra era colega também, né, profissional dela aí dentro da universidade. Aí eu não falei. E aí teve esse episódio lá dentro em que ela me defendeu, né? Mas aí depois, pelo comportamento dela comigo, eu pude perceber que ela se afastou de mim. Se afastou, mudou completamente o comportamento dela. E daí as coisas foram só piorando cada vez mais e mais. Teve um episódio de um assédio moral da parte de Valéria contra, né, contra a turma, né, que eu estudava, enfim. E nesse episódio aí, né, o motivo foi João Vitor Vilaça, né, que já estava sendo muito amigo dela, tanto fora da universidade como dentro, né, na parceria aluna e professora. E aí houve um episódio lá de uma intriga que envolvia o João Vitor Vilaça e um amigo dele, e aconteceu esse episódio em que Valéria cometeu um assédio moral contra a turma que eu estudava. Você lembra, Valéria, desse episódio? Uma pessoa gravou um vídeo. Você quer que eu peça para essa pessoa disponibilizar esse vídeo? Porque os meus aparelhos foram destruídos a pedido do reitor e de todas as pessoas aí de dentro da universidade. E creio eu que o presidente Lula está muito feliz com isso, porque os protegidos dele não vão se dar mal. Enfim, mas eu ainda tenho esse aqui como prova e esse outro celular de todas as pessoas daí de dentro que se conectaram a ele. E não vou pagar mais nenhuma equipe para me dar parecer falso, para mentir para mim, para pegar dinheiro de vocês e ferrar comigo. Eu mesma estou cuidando disso. E logo logo as provas vão sair. E eu mesma farei a minha defesa. Você quer que eu peça para essa pessoa
disponibilizar esse vídeo, eu estou aberta para uma comunicação sua. Você lembra desse dia? O nome daquilo se chama assédio moral, que você cometeu contra a minha turma, por conta de João Vitor Vilaça. A perseguição já estava sendo contra mim, mas eu não sabia de nada ainda. Quer dizer, eu sabia, né? Mas para mim que era apenas assim, uma coisa assim, 90% de certeza, né? Só Isaías Borges estava dando a cara a tapa para mostrar, né, o que era capaz de fazer comigo. Até então, né? Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar ainda estavam se mantendo bastante ocultas e veladas na perseguição delas contra mim. Então é isso, aconteceu esse episódio por conta de João Vitor Vilaça, né? E aí houve um episódio aí de assédio moral por parte da Valéria Medeiros Rast contra a turma, né, que eu estudava. E durou, né, até o fechamento do semestre, né, da turma, encerrar as aulas com ela. Enfim, essa foi a parte de Valéria Medeiros Rast, até onde eu fiquei sabendo quem deu início, né, a tudo. Foi ela, e aí depois veio Andréia, que já era muito amiga dela, né, juntamente com Elisa e Isaías Borges de Souza, tendo aí o João Vitor Vilaça, né, com uma peça-chave bastante importante do quebra-cabeça da história. Bom, a outra pessoa de dentro da UFNT, vocês perceberam que eu não estou nomeando essas pessoas como professores e sim como pessoas. O motivo eu já falei, né, que eu ia fazer a modificação dos termos aqui, do termo professor, né, eu ia retirar esse termo. Bom, a segunda pessoa foi Francisco Edviges Albuquerque, né, que foi logo no início, né, assim quando eu entrei, o meu contato com o professor Edviges foi no início da minha vida acadêmica na universidade. Ele foi colocado, né, também como laranja na rede de crime organizado. Bom, a minha relação com Edviges Albuquerque era pacífica, né, não tive nenhum desentendimento com ele, não tive nenhum problema. Cheguei a participar como aluna especial dele, né, de umas aulas lá do mestrado de letras, só que não cheguei a concluir porque já estava rolando algumas coisas lá, né, na universidade. Eu não quis dar continuidade, né, como aluna especial no programa de mestrado. Bom, até onde eu fiquei sabendo, né, ele cometeu alguns crimes na aldeia Carajá-Xambioá, que foi, né, o recrutamento de adolescentes indígenas para que o reitor tivesse relação com essas meninas indígenas, né? Eu falo aqui disso aqui em outro vídeo. E aí, né, o reitor ia até lá juntamente com Elisa, que tinha a tarefa, né, de convencer, né, através das palavras, né, essas adolescentes para que elas tivessem, né, relação sexual com o reitor. E aí, em uma dessas vezes em que essas pessoas estiveram lá, aconteceu um estupro, né, que foi o ato sexual sem o consentimento lá, de duas adolescentes, uma de 16 e uma de 17. Só que, até onde eu fiquei sabendo, o professor Francisco Edviges não tinha ficado sabendo que essas meninas tinham sido estupradas, mas ele ficava a cargo de escolher, de selecionar essas meninas, né, para o reitor. Bom, o mesmo método tecnológico unido ao espiritual que foi usado para cometer esses crimes contra mim e contra a minha família, teria sido usado também na aldeia para causar mortes indiretas lá, né? Enfim, induzindo os indígenas a cometer suicídio, né? E a pessoa que foi até lá fazer esse trabalho de implantação, nada mais, nada menos, Isaías Borges de Souza, que é o braço direito dessas três pessoas. E dessa parte, professor Francisco Edviges, creio eu, que está completamente, né, isento. Ele não sabia que
eles estavam utilizando esse método lá, implantando pontos lá nas casas lá dos indígenas, né, para ficar transmitindo frequências e rituais através, né, desses pontos aí, desses aparelhos. E aí o trabalho, né, foi feito por Isaías Borges de Souza, que era o braço direito, né, dessas 3 pessoas, e os rituais eram transmitidos com a intenção de induzir esses indígenas, né, para cometerem suicídio, né. Foi o que aconteceu com o Dr. Afonso, que teve pontos implantados pela esposa dele, Tatiane Freitas, né, aí que já estava sendo parceira de crime sexual, tanto do reitor, né, como das 2 sócias de crime dele, né. Também ela tinha relação com essas 2 mulheres e não só com o reitor, e entrou para uma sociedade criminosa, né, e parceria sexual também com essas 3 pessoas. E aí esses pontos foram implantados lá, como eu já falei, com o objetivo de induzir esses indígenas, né, a cometerem suicídio. E o professor não ficou sabendo disso, né. Isso aí foi feito pelo reitor, as 2 sócias de crime dele, né, com a participação direta de Isaías Borges de Souza, que foi várias vezes lá na aldeia e ficou a cargo de fazer esse, entre aspas, né, trabalho. Bom, mais outra pessoa aqui, Daniele Mastelari Levorato, né, foi colocada também como laranja na rede de crime organizado e na de sexo também, para que servisse sexualmente o reitor, né? Não sei se teve relação sexual com André e Elisa. Vejam só, ela também tinha uma amizade tanto dentro como fora da universidade fortíssima com João Vitor Vilaça, que já era uma peça-chave aí da maioria da parte das intrigas que essas pessoas ficavam fazendo. Ele sempre estava, né, ali como o braço direito dessas pessoas dentro da universidade, para aumentar cada vez mais e mais essa trama de intrigas contra mim. E aí ela se tornou amiga de João Vitor Vilaça, né? Fez uma parceria com ele tanto dentro da universidade como fora. Como eu já falei, ele já tinha essa parceria com as outras professoras, com Valéria, com Andréia, com Elisa, e depois se tornou também aí, né, uma pessoa aí bastante parceira dentro da universidade, fora dela, né, dessa pessoa aqui, Daniele Mastelari Levorato. Bom, foi feita uma intriga também e João Vitor Vilaça também estava envolvido nessa intriga que aconteceu, né, em relação a Daniele. E aí a Daniele começou a cometer assédio moral em todas as turmas que eu estava, que ela entrava, né, para ministrar aulas. Ela, quando ela tinha a oportunidade, ela cometia assédio moral. Ela passava a aula toda cometendo assédio moral contra a turma. Quem estudou comigo nas turmas e lembra desses episódios aqui, né, se não tiver sido comprado por essas pessoas para ficar de bico fechado, deve lembrar, né, desses episódios aqui em que esses assédios morais aqui foram cometidos por essa pessoa dentro de sala de aula, né, com a participação direta de João Vitor Vilaça, né, que já tinha uma parceria aí com essas outras pessoas e passou a ter com a Daniele também. Então, a Daniele, até mais do que Valéria, Andréia, Elise, Mariana Noleto, foi uma das pessoas que mais cometeu assédio moral nas turmas em que eu estudava, né, fazendo parte aí dessa trama, dessa rede de intriga que já estava sendo formada, né, contra mim dentro da universidade, que tinha o objetivo de me tirar de lá de dentro para que eu saísse de lá sem eu terminar meu curso, né. E aí ela passou a cometer assédio moral constantes, e um belo dia foi feita uma reunião lá, né, no colegiado de letras, e levaram lá essa queixa contra ela, né. As pessoas da minha turma devem lembrar, inclusive o próprio João Vitor, né, mas como ele foi aí um aliado aí dessas pessoas, ele não vai admitir, né, o que ele fez. Não seria burro e muito menos idiota, né.
Então levaram ela, né, a queixa lá sobre os assédios que ela estava cometendo contra a turma para o colegiado e questionaram ela, né? E aí ela se fez de vítima. Se fez de vítima, mas os assédios pararam, cessaram ali. Bom, e aí é isso. A minha relação com essa pessoa aqui dentro da universidade até então não tinha tido nenhum problema com ela, me dava até bem com ela, mas depois que ela se tornou, né, tanto parceira profissional lá com João Vitor Vilaça dentro da universidade, como uma amiga pessoal dele fora da universidade, né, passou a ver essa estranheza dela, né, em relação a mim, e aí começou a me perseguir também de modo oculto e velado, mas deixando isso bem claro, né, através dos assédios morais, né, nas turmas em que eu estudava. E é isso que eu tenho para falar dessa pessoa. A próxima pessoa aqui é Mariana Noleto, que, como eu já falei, foi a pessoa que fez as invasões no ano de 2018 para Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar nos dispositivos que eu tinha na época, né? Fez também, né, não só para as duas, né, lá de dentro da UFNT, mas para Isaías Borges, que já estava sendo o braço direito, né, dessas duas pessoas aí na perseguição contra mim, dentro e fora da UFNT. Bom, assim como o João Vitor Vilaça era amigo aí, né, dessas quatro aí, pessoas de dentro da UFNT, Mariana Noleto também era amiga pessoal de Elisa Borges de Alcântara Alencar fora da universidade. Como eu já falei, ela cometeu assédio moral também em todas as turmas que eu estudei, né, em que a Elisa, né, deixava ela lá ministrando aulas lá pra gente. Ela aproveitava a oportunidade para cometer assédio moral contra a turma, né, amedrontar, enfim, ameaçar. Inclusive uma pessoa, né, se recusou, saiu da turma, não chegou, não foi mais, né, não quis mais, enfim, estudar na turma que eu tava, saiu porque ela se recusou. Foi a única pessoa, né, que teve coragem de falar algo para Mariana Noleto. Eu não lembro o nome agora dessa colega, mas teve essa pessoa que fez isso, né, que deixou bem claro para ela que não concordava com o modo que ela conduzia as aulas, né, com o comportamento antiético dela, né, em relação aos alunos, e se recusou a dar continuidade aos estudos na turma em que eu estava e saiu. Bom, e ela também fez parte, né, do negócio, foi colocada como laranja por essas três pessoas aí, fazia parte dessa rede de intriga dentro da universidade. A outra pessoa é Miliane Moreira Cardoso Vieira, que é a coordenadora do curso de letras. Ela foi colocada na rede de crime organizado e sexo também, né, pelas três pessoas aí, pelos três principais acusados, Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Ela cometeu assédio moral contra mim algumas vezes na turma. Teve alguns episódios lá que ficou bem claro para mim que se tratava mesmo de um assédio moral, né? Só que ela agia, como eu já falei, que nem as outras pessoas, de modo bastante oculto e velado, né? E ela já estava fazendo parte da rede de intriga e eu não sabia, né, que tinha o objetivo de dificultar a minha vida dentro da universidade. Bom, essa pessoa, eu tenho uma foto dela aqui dentro de um carro que está embrulhado, né, em uma fita, né, em um papel de presente. E essa foto, né, segundo o que eu fiquei sabendo, era um dos bens que fazia parte, né, dos bens que o reitor Ayrton Siben tinha dado para ela entrar e permanecer no negócio deles, né, que é a rede de crime organizado e sexo, como laranja, né? E daí ela teria ficado muito feliz e fez essa foto, né? Eu tenho a foto aqui, depois eu vou disponibilizar ela dentro do carro, e o carro, né, embrulhado em um papel de presente. Isso aí seria um presente todo especial do reitor, né, e das duas sócias de crime dele,
para colocá-la aí no negócio, e a única coisa que ela e as outras pessoas tinham que fazer era bancar rituais de morte e destruição contra mim, me perseguir tanto dentro como fora da universidade, né, se assim tivesse, né, a chance. A outra pessoa é Marlon Marques Pinheiro de Melo. Essa pessoa eu conheci na escola de idiomas aqui de Araguaína, na CNA Idiomas. Eu fui aluna dele lá nessa escolinha lá de idiomas, eu conheci ele lá e não dentro da UFNT. Mas depois que eu saí de lá, né, ele foi colocado na rede de crime organizado e sexo como laranja, né, por Elisa Borges de Alcântara Alencar e Andréia Martins Lameirão Mateus. Foi recrutado pelas duas, né, e foi colocado na universidade, né, pelo reitor Ayrton Siben, a pedido de Elisa e Andréia, no mestrado PPG CUT. O objetivo da ida de Marlon para a UFNT, né, era impedir a minha entrada lá, né, e a permanência dele lá dentro, né, crescendo, né, dentro da universidade, porque a entrada dele lá, né, foi um pedido que tanto Elisa como Andréia tinham feito para o reitor, já com esse objetivo aí, né, que era um objetivo comum dos três, tanto do reitor, né, como das duas pessoas aí que já eram sócias dele na parceria de crime, né, e em relação a outras coisas também. E aí Marlon, ele antes de entrar na UFNT, ele se tornou parceiro sexual de Elisa, que tinha feito um acordo com Andréia para que ele ficasse somente com Elisa, sendo parceiro sexual somente de Elisa. Elas duas fizeram esse acordo aí em relação ao Marlon. E ele ficaria incumbido, né, de servir sexualmente a Elisa Borges, né? E permaneceria na universidade, né, sendo beneficiado pelo reitor e por essas duas pessoas aqui lá dentro, para que ele crescesse, né, lá dentro, e em contrapartida, né, eles continuariam aí a rede de intriga, né, tanto dificultando a minha permanência lá, como uma possível volta minha para o mestrado, que era o meu objetivo. Eu cheguei a participar da seleção, né, mas só passei na primeira fase da seleção, não cheguei a entrar no mestrado. Antes de eu sair de lá da UFNT, né, o Marlon já tinha sido colocado lá, né, a pedido dessas duas pessoas pelo reitor, né, que já tinha com essas duas aí esse objetivo de dificultar a minha permanência e impedir a minha volta, né, para lá, beneficiando essa pessoa, que foi colocada como laranja nas duas redes, a de crime organizado e a de sexo, né, e tinha, né, aí o trabalho de servir sexualmente Elisa Borges de Alcântara Alencar. Bom, entre os bens, né, materiais que ele ganhou, né, tá o escritório dele de advocacia que ele tinha aqui na época, não sei se ainda tem. Tava também uma escolinha de inglês em que Isaías Borges de Souza trabalhou junto com ele nessa escolinha de inglês, né, fora valor em dinheiro e outros bens que era fornecida aí para ele, creio eu que mensalmente, né, e ele passou a lucrar também com as mortes espirituais que essas pessoas conseguiam, né, causar, e lucrou com a morte da minha prima, né, como eu já falei, mataram ela para roubar, né, causaram aí a morte dela de modo indireto e depois a roubaram. E parte do lucro, né, da morte aí da minha prima aí, que foi conseguido, né, através da morte da minha prima, foi para as mãos de Marlon Marques. Bom, a outra pessoa aqui que eu vou citar agora é o professor Luiz Roberto Pio Furtado de Oliveira, né? Ele foi professor meu, né, na UFNT, eu tive aulas com ele, né? Ele foi colocado pelos três como laranja na rede de crime organizado, né? A minha relação com o professor Pio
né? Até então não tinha tido problemas com ele, mas depois de um certo tempo eu percebia que vez ou outra ele dificultava as coisas para mim dentro da universidade, né? Passou a dificultar as coisas para mim, mas no início, né? No início a minha relação com ele era normal, né? A relação aluna-professor era normal, mas depois de um certo tempo eu pude perceber, né, que assim como esses outros professores aí, ele também estava dificultando, né, para mim. Uma coisa aqui que eu não sabia, né, que ele tinha relações sexuais com Andréa Martins Lameirão Mateus, sabia das práticas espirituais dela, né, enfim, eu não sei se ele sabia, mas se certamente ele participou das invasões dos meus dispositivos que foram destruídos a pedido do reitor. Ele sabia, sim, das práticas criminosas de Andréa Martins Lameirão Mateus. Era amigo pessoal dela, fora da universidade. Dentro da universidade tinha uma relação de parceria profissional bastante forte, né? E aí uma coisa aí que eu fiquei sabendo é que ele tinha relações sexuais com ela, né? E que numa dessas orgias espirituais que eles, né, faziam, participavam lá, ele tinha se casado espiritualmente com a professora Lia Testa, né, numa dessas orgias aí espirituais que acontecia durante os rituais aí que eles faziam, né. Então é isso, a minha relação com o professor Pio, né, era normal, né, até ele começar a dificultar para mim, mostrar aí uma certa, como que eu posso falar, ele mostrou para mim algumas vezes, né, um comportamento assim que dava a entender que estava dificultando, sim, como as outras pessoas estavam, a minha permanência dentro da universidade. E aí, como eu já falei, era amigo pessoal de Andréa, fora da universidade, né, e dentro da mesma tinha uma forte parceria profissional com ela. E sabia, né, das práticas espirituais, né, que ela tinha. Luísa Helena Oliveira da Silva foi colocada como laranja na rede de crime organizado. Eu não cheguei a ser aluna da Luísa, né, mas participei de vários eventos em que ela estava, de várias aulas, enfim, coisas que acontecia dentro da universidade. Não tenho nada aqui para falar dessa pessoa, mas fiquei sabendo sim que ela foi colocada pelos três, né, na rede de crime organizado como laranja. Márcio Araújo de Melo também foi outra pessoa que foi colocada como laranja. Eu fui aluna de Márcio, porém, no entanto, não tenho nada para falar dele, nem da conduta dele como professor, assim como não tenho nada para falar da conduta de Luísa Helena Oliveira da Silva em relação a mim. Nenhum dos dois cometeram nenhum tipo de assédio, nem contra mim e nem contra nenhuma das turmas, né, em que eu tive aí como aluna, muito pelo contrário. Bom, Pedro Alberice da Rocha, né, foi colocado como laranja na rede de crime organizado. Em relação ao professor Pedro, eu não tive nenhum tipo de problema, nem atrito com ele. Já em relação à metodologia dele, eu considerava uma metodologia bastante, como que eu falo, agressiva e duvidosa, mas não a ponto de eu considerar que era um assédio moral contra a minha turma ou contra mim, ou que ele chegou a me perseguir, não. Mas ele tinha uma metodologia bastante duvidosa e que eu discordava dela, mas não cheguei a conversar sobre isso, né, com ele. Bom, e qual era essa metodologia duvidosa do professor Pedro Alberice da Rocha? É que ele recrutava, né, alunos para patrocinar livros, né, dele, enfim, ele recrutava alunos para bancar os livros, né, que ele ia publicar, mas só ele saía ganhando, tanto financeiramente, em termos financeiros, né, como em termos, né, de ser beneficiado, como que eu posso falar, em termos de pesquisa, né, só ele, né, se saía beneficiado financeiramente em termos de pesquisa. E os alunos não saíam beneficiados em nada, mas, né, estariam lá como participantes aí
né, desses livros, né, do professor. Eu cheguei a participar de um livro, né, desse professor aqui, mas não tive nenhum, como que eu posso falar, retorno financeiro e muito menos retorno profissional em relação a esse livro dele que eu participei. As únicas pessoas sempre que eram beneficiadas em relação a essa metodologia duvidosa do professor Pedro era ele, a esposa dele, que não sei porquê sempre tinha que constar lá na ficha catalográfica, né, desses livros que ele publicava, e também o reitor Ayrton Siben. Faça uma pesquisa aí, enfim, desses livros que foram publicados aí pelo professor Pedro Alberici da Rocha, que vocês vão ver lá a frequência com que aparece o nome do reitor Ayrton Siben e da esposa do professor Pedro, né, a Marcele Diana. Então só essas 4 pessoas aí é que saíam beneficiadas aí com essa metodologia do professor Pedro. Ele recrutava alunos, né, para patrocinar financeiramente livros aí que ele tinha a ideia de publicar, né, mas ninguém recebia nem retorno financeiro e muito menos retorno profissional em relação a esses livros. Somente ele, o reitor e a esposa dele é que eram, né, beneficiados aí, agraciados com a publicação dos livros, enfim. Outra coisa que eu discordava do professor Pedro durante as aulas dele era o comportamento antiético que ele tinha nas aulas, né? Enfim, uma metodologia duvidosa em que ele sempre iniciava as aulas dele criticando a cultura aqui das pessoas do estado do Tocantins, o modo de vida, o comportamento e até mesmo a fala, o modo de falar das pessoas. Bom, eu discordava, mas nunca cheguei a ter uma conversa com o professor Pedro, nem durante as aulas, né? E nem muito menos fora das aulas, né, a respeito da conduta dele. Mas discordava, né, e achava o comportamento dele, né, bastante antiético, né? Enfim, sempre criticando muito, né, a cultura tocantinense, o povo tocantinense, o comportamento e até mesmo o modo, né, de falar das pessoas. Uma coisa que ele não deveria fazer pelo fato dele ser um professor, né, pelo menos na minha concepção, né, como, enfim, de uma pessoa que é formada em letras. Mas, enfim, cada um tem seu ponto de vista. O que eu acho que não pode haver é comportamento antiético, né, durante as aulas. Mas, enfim, cada um é livre para pensar da forma que quiser. Bom, e aí ele tinha esse comportamento, né, sempre iniciava as aulas fazendo alguns testes, né, de inteligência, segundo ele, creio eu, que era para medir a inteligência dos alunos, o nível de conhecimento dos alunos, enfim. E aí sempre acabava fazendo comentários que degradava bastante, né, a cultura aqui do povo do Tocantins, da cidade, o comportamento, enfim. Uma série de declarações que eu considerava e considero antiéticas. Bom, eu nunca tive desentendimentos, né, com ele, mas outros alunos de dentro da UFNT chegaram a ter desentendimentos com o professor Pedro Alberici da Rocha. Ele não era uma pessoa também muito querida, né, dentro da UFNT, creio eu que por conta desse comportamento dele antiético, né, e pela metodologia dele duvidosa, né, de ficar recrutando alunos para bancar os livros deles, né, em que só ele recebia, né, tanto o retorno financeiro como o retorno profissional. Creio que seja esse o motivo, mas se não for, perdão, me desculpem. Então é isso, eu fiquei sabendo que teve alunos, né, que tiveram desentendimentos com ele. Não sei se ele chegou a ir para alguma reunião de colegiado e lá ele foi denunciado pelo comportamento dele, assim como a Daniele Mastelari Levorato foi, né? Mas fiquei sabendo aí desses episódios. Outra descoberta a respeito do professor Pedro é da sociedade dele de roubo de ideias com o reitor.
O reitor Ayrton Siben não era só parceiro profissional do professor Pedro Alberici da Rocha, mas era também sócio de crime do professor, né, em relação a roubo de ideias, projetos, pesquisas, entre outros trabalhos. Eles se valiam, como eu já falei, dos crimes cibernéticos, né, de invasão aí de dispositivos, celular, computadores, e-mail, e tinham acesso aí à ideia de outras pessoas e roubavam essas ideias e acabavam aí cometendo crime, né, de desonestidade intelectual, publicando esses trabalhos como se fossem deles. Inclusive, eu cheguei a falar, né, da minha ideia aqui, que parte dela foi roubada e publicada como um TCC com a datação errada. Bom, e aí um dos crimes que ele cometeu junto com o reitor foi esse, né, roubo de ideias, que ele cometia, né, mas não só ele, né, a esposa dele também formava essa sociedade de trio nesse roubo de ideias, e eles pegavam, roubavam as ideias das pessoas, né, e acabavam publicando como se fosse artigos, livros, enfim, deles, mas não era. Bom, ele abriu uma empresa de fachada para lavagem de dinheiro, né, que se chama Editora Atena. E essa é a parte do professor Pedro Alberici da Rocha. Bom, agora vamos a Marcele Diana Helfstein Alberici da Rocha, que é a esposa do professor Pedro, né, sócia também de Ayrton Siben. Foi recrutada como laranja para a rede de crime organizado e sexo, né. Ela também era parceira sexual, né, do reitor Ayrton Siben. Como eu acabei de falar aqui a respeito do professor Pedro, do Pedro, né, Alberici da Rocha, ela também tinha essa sociedade, né, de crime e de roubo de ideias, roubava ideias e projetos e publicava, né, como se fosse como se fosse dela, junto com essas duas pessoas, o marido, né, e o sócio de crime e parceiro sexual. Ela abriu uma clínica de fachada também aqui, que foi aberta aí com dinheiro do crime, né, organizado, né, e fez parte também da rede de sexo aí, que tinha o objetivo de servir o reitor sexualmente. Desviou o dinheiro da EBC, junto com a Ayrton Siben, né, e como eu já acabei de falar, roubava ideias, junto com o marido e o reitor, projetos de pesquisa, né, para publicar como se fosse dela. A penúltima pessoa é Lia Testa, que foi recrutada para a rede de crime organizado e sexo, foi colocada como laranja, né? Eu não fui aluna da Lia, não tive nenhuma disciplina com ela, não estudei com ela, enfim. Até então, a respeito de perseguição ou assédio moral, não tenho nada para falar da Lia, mas fiquei sabendo que ela participou das invasões, dos rituais, né, das orgias espirituais, que ela tinha que bancar também, né, e do casamento espiritual dela, né, com o professor Luiz Roberto Pio Furtado de Oliveira. A última pessoa se chama Ceissa Rank, foi recrutada para a rede de crime organizado e colocada como laranja no negócio junto com a filha dela. A respeito dessa pessoa aqui também, eu não a conheci pessoalmente. Na época que eu entrei na UFNT, ela já não estava mais lá na UFNT, né? Nunca tive nenhum tipo de contato com ela, assim como não tive com Lia Testa, né? Enfim, mas fiquei sabendo que ela participou junto com a filha dela das invasões dos meus dispositivos e que tinha sido colocada também junto com a filha dela como laranja na rede de crime organizado criada pelo reitor e suas duas sócias de crime. Bom, o que eu tenho para falar a respeito dessas pessoas de dentro da UFNT? Que o que eu acabei percebendo em relação a esses episódios de assédios morais que começaram a acontecer preferencialmente nas turmas em que eu estava, né, estudando, e em relação, né, ao que, pelo menos, não sei se eu posso falar grande parte,
mas essas pessoas aqui que eu citei, que cometeram assédio moral, né, fizeram, que passou, né, a ser um comportamento, né, padrão, né, dessas pessoas enquanto eu estava dentro da UFNT. E eu passei a perceber isso, né, tanto em relação aos episódios de assédio moral, que acontecia somente nas turmas em que eu estudava e sempre estava lá. João Vitor Vilaça, né, o meu colega de turma lá, né, sempre ativamente participando, né, dessas intrigas, e era sempre ele, né, que falava da turma ou de mim para essas pessoas, e aí acontecia esses episódios aí de assédio moral, né, e aí passou a ser um padrão, tanto esses episódios, né, de assédio contra as turmas que eu, né, estudava, como a parte, né, da dificultação, né, da minha permanência dentro da universidade. E até, né, onde eu sei, essas pessoas de dentro da UFNT tinham que obrigatoriamente, cada uma delas, né, fazer uma lista de pedidos para Andréa Martins Lameirão Mateus, que era a sacerdotisa que ficava a cargo de executar os rituais contra mim, contra pessoas da minha família. Cada uma dessas pessoas fazia uma lista do que elas queriam, né, causar, né, de modo indireto na minha vida, e se tivessem a oportunidade também de modo direto fora da universidade. Andréa recebia essa lista dessas pessoas, organizava todo um cronograma, tipo uma agenda, e ficava a cargo, né, juntamente com outros bruxos, e depois Dalton Ferreira, o mago ocultista aqui que eu falei, que foi recrutado por essas pessoas no ano de 2020 para realizar trabalhos, né, espirituais para essas 3 pessoas que tinham o objetivo de me matar, né, espiritualmente, e levou a óbito, né, de modo indireto, minha prima. Então essas pessoas, né, faziam uma lista aí de coisas que elas queriam que acontecesse comigo, ou que elas queriam, né, causar aí de modo indireto, entregavam para Andréa executar, né, em forma de rituais aí junto com outros bruxos, né? Não era só em relação a mim que essas pessoas faziam esses pedidos, mas em relação a pessoas da minha família também. Como eu já falei, a minha prima que morreu teria sido um pedido de Isaías Borges de Souza, né? E o reitor, juntamente com os 3, né, já estavam arquitetando, né, o roubo aí da minha prima, com a participação aí do pessoal da tecnologia que prestava serviço para eles na época, né, e com a participação de Edson Galo também, né, e falsificando documentos, entre outras coisas, né. E aí, como eu já falei, né, esses bruxos, tanto Andréa, né, como os outros bruxos, ficavam a cargo de executar os rituais de morte, né, e destruição. E essas pessoas, cada uma delas, faziam esses pedidos aí, entregavam, né, para Andréa. Isaías pediu a morte da minha prima, o reitor teria pedido a morte da minha avó, né, como uma forma de vingança contra mim, né. Enfim, eles iam escolhendo os alvos, né, gradativamente. Bom, é isso que eu tenho para falar. Eu vou fazer um vídeo à parte, né, falando aqui a respeito da questão tecnológica, da tecnologia, né, da vigilância do governo nas universidades, enfim. Não queria falar de política, mas serei obrigada a fazer um vídeo à parte para fazer comentários a respeito disso, porque, querendo ou não, transformaram o meu caso em um caso, né, de política, em que uma pessoa que está no poder, né, está ocultando, né, os crimes dessas pessoas de dentro da UFNT, e a outra que saiu está a cargo, né, de proteger o reitor Ayrton Siben. Por isso, meu caso não foi nem será solucionado, e muito menos essas pessoas serão responsabilizadas. Aqui no Brasil, não. Bom, eu gostaria de falar aqui, né,
a respeito do que eu acho aqui, né, da reitoria, dessa questão de reitoria, eu tenho alguns comentários aqui para fazer a respeito, né, da questão da reitoria. Bom, o que eu tenho para falar a respeito de Ayrton Siben é que é uma pessoa, né, que veio de muito longe, né, para o Tocantins, e aí chegou aqui, cometeu os crimes dele, né, junto com as duas sócias, acabou aí recrutando um batalhão de pessoas, né, para enriquecer ilicitamente, né, enfim, cometer seus crimes aqui no Tocantins. E como eu já falei, estou sendo incriminada no lugar dessa pessoa e acusada, né, de ter cometido, né, crimes aí no lugar dessa pessoa, né, enfim, pelas autoridades. O que eu tenho para falar é que assim ele como Andréa Martins, Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, né, vieram para cá, para o Tocantins, fizeram tudo isso aqui, mas quem teve que sair do estado fugindo e quem está sendo acusado injustamente de modo falso, né, através de provas falsas e forjadas, sou eu. Nenhuma dessas pessoas aqui vivenciaram tempo suficiente, creio eu, né, que a realidade social, econômica e cultural, né, das pessoas aqui do Tocantins, como eu e digo, né, meus pais, meus avós, né, vivenciaram, né. Então eu acho que era uma questão para ser repensada, a questão das reitorias nas universidades federais de todo o Brasil, porque colocam, né, acabam colocando, né, pessoas lá, né, de acordo com a lei, não sei, regimento interno, pessoas que não tem nada a ver, né, com, enfim, né, com a realidade, né, local. Enfim, não falo todas, né, mas creio eu que a maioria, não sei se assim eu posso dizer. E aí colocaram essa pessoa, né, na reitoria. Eu acho que deviam mudar isso, a começar pelo termo reitoria, né, que segundo o que eu pesquisei no dicionário etimolline.com, esse termo, né, vem do latim, né, um termo muito antigo, né, e que as derivações desse termo são termos como dominar, governar, controlar, regrar, por freio, reger, reinar, dirigir, entre outras coisas. O que eu creio, né, que deve estar bastante associado, né, às bizarrices, que eu farei um vídeo à parte aqui para colocar na playlist como comentário na parte da biografia dos 3 principais acusados. Eu creio que isso aqui está muito relacionado à personalidade oculta, né, do reitor nos crimes que ele comete, porque uma das coisas, né, que essas mulheres aí, tanto de dentro da UFNT como as de fora, que tinham que servi-lo, né, sexualmente, né, perdão, tinham que fazer, era se ajoelhar diante do reitor e chamá-lo de rei, né. Ele pedia, né, nesses encontros íntimos que ele tinha aí com essas mulheres, para que elas fizessem isso, né, não sei se antes, depois ou durante o ato sexual, essas mulheres se ajoelhavam na frente dele, né, e o chamavam de rei e o adoravam, né, entre aspas, como se ele fosse um rei, né, e assim eu fiquei sabendo que era a conduta dele, né, nessa rede de sexo que foi criada por ele e as 2 sócias de crime, com esse objetivo aí de servir tanto ele como as suas 2 parceiras, né, sexualmente. Então eu acho que isso aqui está muito atrelado a essa questão dessa personalidade dele, né, aí no oculto, né, essa questão de domínio, né, de controle, de, como que eu posso falar, né, de dominar, de governar, controlar, enfim. A começar pelo termo, né, eu acho que tinha que modificar, retirar esse termo de reitor ou reitora e colocar na reitoria, né, dessas universidades,
né, representantes, né, que fossem aí do alunado, preferencialmente. Essa era a minha opinião, né? Por quê? Porque são pessoas que vivenciam a vida de aluno, a realidade dos alunos, né? Enfim, para mim, isso aí tinha que mudar, né? E aí a minha opinião sobre as reitorias das universidades federais é essa, né? Acabam colocando pessoas, né, que não tem nada a ver com a realidade, né, do local. E aí os alunos, né, ficam à mercê aí de todo tipo, como que eu posso falar, de controle, de domínio, de governo, de freio. O que mais? Ficam sujeitos a todo tipo de, como que eu posso falar, de regras ocultas, entre aspas, sem falar a questão da vigilância, né? Então a minha opinião como universitária, que eu fui universitária por 2 vezes, tanto na Unitins como na Universidade Federal, né, do Tocantins, era que colocassem, né, escolhessem, né, para esse cargo aí que deveria já ser retirado esse termo reitoria, né, e ser colocado outro termo aí mais adequado, né, representantes que venham do alunado, né, que vivenciam a vida de aluno, né, que vivenciam a realidade de aluno, né, que eles pudessem, né, representar esse alunado sem deixar de serem alunos, sem deixar de estudar, para que, né, eles não se desvinculassem aí da realidade de aluno, né, que eles vão representar futuramente, e que essas pessoas fossem colocadas preferencialmente, majoritariamente pelos próprios alunos, e não dessa forma aí, né, como o reitor Ayrton Siben, né, foi colocado pelo ex-presidente, né, e está sendo protegido por ele agora, né, dos crimes que cometeu. A minha opinião, né, sobre esse cargo das universidades federais aí é essa, né? Tinha que mudar primeiramente o termo, né, que não combina, né, com o cargo, enfim. E o representante, né, tinha que vir do próprio alunado, né, alunos que vivenciam a realidade de aluno, né? E que fosse colocado, né, que fossem colocados lá nesse cargo preferencialmente, majoritariamente pelos próprios alunos e não por lideranças políticas, né, para que não aconteça aí o que aconteceu comigo, para que não aconteça com outros alunos aí, Brasil afora, espero que não aconteça, né, o mesmo que aconteceu comigo. Enfim, é essa a minha opinião. Eu vou fazer um vídeo à parte para falar sobre tecnologia, vou falar sobre os dispositivos que foram usados de forma ilegal e criminosa, que foram implantados aqui na minha casa. Como eu já falei, eu vou tirar as fotos e vou disponibilizar no link aqui, antes de eu fechar todas as playlists, né? E é isso, esse vídeo aqui tratou de pessoas de dentro da UFNT, Universidade Federal do Norte do Tocantins, que foram recrutadas por Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, para perseguir a mim e toda a minha família. Bom, aguardem o próximo vídeo, que eu vou falar das pessoas de fora da UFNT. Eu não sei se vai dar para eu fazer comentários a respeito de todas as pessoas, porque são muitas pessoas, creio eu que não. Enfim, eu vou escolher pelo menos as que tiveram assim um peso maior, né, uma participação maior, e vou fazer o vídeo e vou colocar na playlist que trata das pessoas de fora da UFNT. Bom, tenham todos uma ótima tarde e aguardem o próximo vídeo do canal Arquivo Morto Brasil. Obrigado pela atenção.